egrégoras planetárias. Quando a gente pensa sobre o nosso planeta, dentro das hierarquias espirituais, a gente sempre vai ter uma organização, sempre vão ter seres que estão dentro dessas hierarquias responsáveis por determinadas tarefas. Pois bem, quando a gente pega o nosso planeta, vamos dizer, o ser, a alma, que está encarregada de tocar o projeto Gaia, o projeto Terra, ele se chama Sananda. Jesus Sananda, a gente poderia dizer, porque é o nome que ele é conhecido mais no cosmos, é Sananda, que é o mesmo ser que encarnou aqui como Jesus, o nosso Jesus Cristo. Então a gente tem ele como sendo o principal ser a tocar esse projeto aqui com a gente. Aí você vai tentando pegar algumas linhas, alguns raciocínios, algumas outras coisas. Então ele é como se fosse o ser que dirige tudo aqui no nosso planeta. Só que para tocar um projeto desse porte, onde envolvem muitos seres multidimensionais encarnando e mais uma série de coisas, a gente vai precisar ter algumas outras egrégoras participando disso junto. Por isso que a gente entra logo depois de Jesus Sananda com o Arcanjo Miguel. Por quê? Porque o Arcanjo Miguel, ele traz as egrégoras que são as egrégoras de ação, de execução, de fazer as movimentações necessárias dentro do que se precisa num projeto como esse. Porém, quando você vai analisar, então a gente tem o dirigente geral, que é Jesus Sananda, depois a gente tem Arcanjo Miguel, trazendo as egrégoras que vão fazer mais esse trabalho, esse que eu acabei de explicar. E depois vem outro ser, que é a egrégora de Mãe Maria, trazendo a outra parte do trabalho, que é junto, inclusive, com o Metatron, Arcanjo Metatron, para fazer essa parte mais da amorosidade, do acolhimento, de fazer as pessoas, os seres, entenderem, irem sentindo também tudo isso. Então a gente tem 4 seres aqui que são os seres-chave, os principais dentro desse projeto. Jesus, Sananda, Arcanjo Miguel, Mãe Maria e Arcanjo Metatron. Então, o projeto em si, ele é tocado por esses 4 seres. Lógico que dentro disso vão ter várias egrégoras, vários comandos, vários outros seres engajados nesse projeto também. Mas eu queria explicar um pouquinho sobre isso, como vai sendo essa movimentação, para a gente chegar aqui em alguns pontos mais da superfície. Então, quando você vai analisando essas hierarquias, muitas pessoas talvez já conheçam, já tenham visto essa informação, existem dirigentes espirituais mais envolvidos com a superfície. Quando a gente pensa aqui no planeta Terra, no nosso planeta, o dirigente espiritual do planeta se chama Eliel. E cada país, cada localidade também vai ter os seus dirigentes. Aqui no Brasil, a gente tem Ismael, que é o dirigente que toca a parte do Brasil nesse projeto todo. Então, você vai vendo que existe uma organização, existe uma hierarquia dentro disso tudo, onde esses processos, os trabalhos, eles vão acontecendo nessa forma. E aí depois você vai ter outras hierarquias que vão jogando, eu vou chamar com essa palavra jogando, os seres encarnados aqui para o nosso planeta. Talvez algumas pessoas já viram outras lives que a gente fez. Eu fiz uma vez uma live com a Yuki, onde a gente estava explicando. Por exemplo, Arcanjo Miguel, ele é um fractal. Aliás, Ashtar é um fractal de Arcanjo Miguel. Então, o comando Ashtar, ele é um comando não envolvido só com o planeta Terra, mas com outros planetas dentro dessa transição. E
Os comandos, eles sempre têm comandantes, também têm as suas hierarquias. Dentro dessas hierarquias, vários comandantes estão encarnados hoje no planeta. Por quê? Porque a gente tem, dentro da nossa mente, dentro do que a gente entende aqui na superfície, ou vamos dizer como uma parte mais militar, que o comandante ele dá ordens, certo? O comandante ele dá as ordens para que os outros executem as tarefas. Porém, dentro desses comandos é diferente. Quem desce fazer o trabalho é o comandante. Os outros ficam ancorando, amparando, para que ele tenha sucesso dentro da sua empreitada. Então, geralmente, os comandantes vão encarnar. Essa é uma característica bem diferente do que talvez a gente conheça aqui, porque envolve outras consciências, envolvem situações mais elevadas, que talvez a gente ainda não compreenda. Então, esse era um ponto que eu queria trazer, mas para a gente ir entrando e entendendo tudo o que se passa aqui na superfície. A gente fala muito em tecnologias que já estão sendo usadas aqui, mas eu queria voltar um pouco para trás, quando a gente vai entrar nas primeiras técnicas que a gente teve aqui. A gente poderia, por exemplo, ir lá atrás, quando começou o Reiki. O Reiki, ele é uma técnica que a gente poderia dizer, né, pessoal, pegando o linguajar que a gente tem hoje, foi canalizado por Mikao Usui. Porque existem símbolos que são geometrias sagradas usadas para codificar aquela energia. Então, quando a gente vai buscar isso, o Reiki, ele foi uma canalização, foi uma tecnologia trazida por seres. Pelas informações que a gente tem, as primeiras tecnologias multidimensionais mais explícitas de conhecimento, usando já coisas físicas aqui, elas vieram para o nosso planeta através dos venusianos. Tá? Talvez poucas pessoas conheçam até o comando venusiano, como que ele também faz parte dessas movimentações. Inclusive, o primeiro contato que eu tive dentro do comando Ashtar foi através do comando venusiano. Inclusive, Vênus, fazendo esse mesmo entendimento. Jesus, a gente conhece ele aqui como Jesus, ele é conhecido lá como Sananda. Lá eu digo no astral. Assim a gente vai ter Vênus também, que aqui a gente conhece como Vênus. Lá é conhecido como Embiali. Inclusive, o pessoal que me acompanha há mais tempo lembra que o primeiro nome que o meu canal teve era Embiali. Era uma homenagem que eu tinha feito ao comando venusiano por ter tido esse contato com eles. Então, as primeiras tecnologias multidimensionais que a gente teve acesso, sabendo que eram multidimensionais, foram transmitidas pelos venusianos, que estavam mais próximos, inclusive, aqui da gente. Então, a gente vai entendendo, tentando buscar como que isso tudo vai chegando aqui, para cá, para a gente. E quando nós vamos pensando em Jesus, Sananda, um ser, a gente já comentou sobre Sírius ser um portal onde grandes consciências entram para esse quadrante da nossa galáxia. Tem uma live especial não, exclusiva, falando sobre isso, então eu não vou abordar muito, mas as grandes consciências que adentram essa galáxia, elas usam Sírius como se fosse um portal onde elas conseguem moldar a sua energia para vir para cá. A gente está falando de grandes consciências, seres como Lord Metatron, Lord Melquisedeque, Lord Mika, dentre outros. Tá? E, por exemplo, Jesus Sananda, ele tem uma origem, um traço todo siriano, todo felino.
Porque aqui a gente está falando de Sírios, pegando Sírios A. Sírios A que, na sua maior parte, é habitado por felinos, sirianos felinos. Então você vai vendo, e aonde que eu quero chegar? Eu já vou chegar na superfície, tá? Eu já vou chegar na superfície para a gente tentar fazer um entendimento. Então, o nosso planeta, assim como outros planetas, eles também vão ter habitações que eu digo de habitantes que vão chegando e vão fazendo acomodações. Então, você vê que existem várias, vamos dizer, raças, origens, que a gente fala, felinos, a gente vai lá falar sobre cetáceos, que é Sirius B. Sirius B é onde fica a maioria dos cetáceos. A gente vai falar uma série de origens galácticas, e quando você vai aqui para o nosso planeta, nós vamos ter esses seres aqui. Porém, esses seres que eu digo na forma de animais, porque você vê que é tudo uma evolução, começa no animal. Então muita gente diz, mas você fala então que os felinos, os animais aqui têm talvez a mesma origem que lá? Sim, sim. E por quê? Quando você pega quem são hoje os maiores reikianos que a gente tem encarnados aqui no planeta, senão os gatos, né? Porém, a gente vai ter animais que vão desde os mais selvagens até chegar nos mais domesticados, vamos usar essa expressão para facilitar aqui apenas. Mas o que eu queria chegar? Quando a gente pega e analisa qual é o animal que nós temos aqui no planeta que ele mais se assemelha com a gente, que a gente vai lá e diz assim, talvez nós viemos desse animal. E aí a gente vai chegar lá nos macacos, né? E o que acontece? Nós não temos um tipo, nós temos vários tipos de macacos. Nós temos macacos que são mais agressivos, nós temos macacos que são mais inteligentes, nós temos orangotangos, nós temos maiores, menores, de vários tipos, variações, vamos dizer. E quem garante para a gente que em outros planetas esses animais também não estão lá? Então, nós, dentro da estrutura adâmica de humanos aqui nesse planeta, nós temos derivações antes de nós também, assim como pode ter em outros planetas. Quando você pega um inseto, muitos deles, você vai ter, aqui para nós é um inseto, é um animal, não está na mesma escala evolutiva do ser humano. Assim como em outros locais você pode ter macacos, pode ter outros animais que não estão na mesma escala evolutiva que os insetos, os insetóides estão lá. A gente já abordou que são origens muito evoluídas, os insetóides. Tá? Assim, a gente vai pegando uma ou outra. E aí quando você pega, por exemplo, eu estou trazendo essas coisas, pessoal, para vocês refletirem, raciocinarem, tá? É para isso que eu resolvi abordar um pouco desse assunto hoje. Quando você pega a abelha, tá? A abelha em si, a abelha, ela é eu nem sei a classificação, que ela é um inseto, não me foge agora da memória. Mas quando você for ver todos os alimentos, tudo que a abelha produz faz bem para o nosso organismo. Se você pegar mel, geleia real, própolis, pólen, dentre outros, tudo isso vai fazer muito bem para a nossa saúde. Todos. E quando você vai olhar como uma abelha produz a sua colmeia, olha a geometria que tem lá. Vocês já viram? Aquilo é uma geometria sagrada. Então esses seres, eles estão aqui nessa forma, vamos dizer assim, porém olha a contribuição, a gente sabe que sem abelhas não teria vida, então eles trazem uma geometria divina, inclusive na sua colmeia, inclusive toda
toda produção que a gente pode consumir através das abelhas, ela só faz muito bem para a nossa saúde. Então, pensem um pouco sobre isso, porque tantos animais aqui, de diferentes tipos, e aí você vai buscar essas origens. Você pode pegar aí os insetos com os insetóides, que são N raças diferentes, né? Você pode pegar o sapo, para quem quiser dar uma pesquisada depois, existem os mintacas, mintaquianos, que eles têm essa aparência, igual um sapo. Pertencem aos altos conselhos galácticos. Você vai pegar os pássaros, com os Blue Avians. Você vai pegar os reptilianos, com os répteis. Você vai pegar os felinos. Você vai pegar a primeira vida, que faz a transição para 5D aqui no nosso planeta, que é a vida marinha, os cetáceos, sirianos de Sirius B. Então você vai pegando e fazendo essas analogias. Era isso que eu queria que vocês pegassem hoje e fossem analisando. Que tudo existe uma similaridade, que tudo tem uma conexão, não é? Então a gente pega essas aparências, esses seres, todos têm representantes muito evoluídos, e talvez a gente comece a entender um pouco melhor toda essa natureza que compõe aqui o projeto Terra, o projeto Gaia. Então esse raciocínio, aliás, essa reflexão eu queria deixar para vocês nesse sentido. Muitas pessoas talvez já ouviram falar sobre as naves mães, não é? Por isso que eu iniciei lá no início da live falando sobre Jesus, Sananda, sobre Arcanjo Miguel, sobre Mãe Maria e Arcanjo Metatron. Por quê? Porque a gente fala muito assunto de nave, a gente traz aqui a nave Sophie, se ouve muitas coisas sobre naves, sobre avistamentos. Porém, que eu queria compartilhar as informações que, vamos dizer, acabam chegando para mim e para algumas outras pessoas e ressoando. Existem 3 naves mães que são as principais dentro do projeto Gaia, dentro do projeto Terra. Tá? Essas 3 naves mães se chamam, né, Nova Jerusalém, Nebadon e Avalon. Tá? São essas 3 as principais naves mães que estão aqui. Então, esses seres, eles acabam participando desse projeto, tocando esse projeto através dessas 3, mas principalmente a nave Nova Jerusalém. Muitas pessoas já ouviram relatos dessas naves, que são gigantes, são inclusive do tamanho do planeta, maiores até. E que se tem todo tipo de fauna, flora, de tudo isso acompanhando essas naves no interior delas. E aí que a gente traz essa analogia, porque a gente começa a entender porque tantos seres estão aqui, porque os animais eles se assemelham a todas essas raças, essas origens, e a gente começa a entender que no universo tudo faz parte do todo, tudo está totalmente interligado. Porque quando você talvez tenta pensar assim, por que trazer para cá animais, dando um exemplo, um leão, que ele caça as suas presas para se alimentar. Mas existe um processo evolutivo. Existe toda uma evolução que os felinos, vamos dizer assim, vêm fazer aqui para a gente chegar lá. A gente tem o gato reikiano. Quem tem gato sabe o que eu estou falando. Eles deitam em cima de você exatamente onde você está com problemas, tanto nos corpos sutis quanto no corpo físico. Além de outras coisas que eles também fazem em transmutação energética, não é? Então a gente começa
atentar para tudo isso. Depois, dentro disso, a gente vai ter algumas outras naves, a gente vai ter alguns, que aí são as naves que a gente tem, vamos dizer, um acesso, pelo menos aqui, quando a gente faz o encaminhamento, que são as naves do comando. Aí a gente está falando de comando Astra, são todos comandos de apoio que acabam participando nesse projeto. E aí a gente poderia citar alguns principais, né, que estão mais envolvidos diretamente, que é o comando Astar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista. Tá? São os três ali, que quando você pega um, tem mais essa parte de controle, que é o Astar, né, das leis, manter as leis universais em ordem. Você pega o Santa Esmeralda fazendo mais aquela parte de transmutação, saúde, e a gente vai ter o Santa Ametista cuidando mais dessa outra parte ali, que envolve já toda a parte que forma o ser, no sentido mental, emocional, no sentido amorosidade, toda essa parte. E dentro disso a gente vai ter várias ordens, né? Várias ordens que também vão trabalhando nesse projeto, vão fazendo seus apoios. E uma coisa bem interessante, talvez algumas pessoas já leram, algumas outras já participaram, já tiveram o contato com esse local também. Tá? Existe uma cidade intraterrena chamada Shambhala. Shambhala é onde acontecem, vamos dizer, os encontros, as reuniões para se organizar tudo isso aqui já no planeta Terra. Então, Shambhala é uma cidade sagrada, sim, onde para você chegar até ela, você precisa uma autorização, ter uma frequência, ter um amparo energético para fazer isso. Então, quando a gente pega, por exemplo, todo o interesse que todas essas egrégoras, essas origens, essas raças, vamos dizer assim, têm aqui, é pelo todo que envolve. Pelo todo que envolve aqui. Então, esse é o real projeto que nós estamos trabalhando, que nós estamos vivenciando nesse momento. Por isso que em algumas oportunidades a gente sempre diz, quando você quiser pedir amparo, quiser uma comunicação direta, lógico que você vai em toda a sua egrégora, mas é Jesus, Sananda, é Mãe Maria, é Arcanjo Miguel, Arcanjo Metatron, são eles que estão na frente disso, tá? Então a gente tem, sim, a ordem de Melquisedeque, né? Estavam perguntando para comentar, porém, até uma vez eu acabei até falando aqui, em uma outra oportunidade, que para falar sobre o ser Melquisedeque em si, me faltam até palavras, eu não sei, assim, eu acho muito pobre qualquer coisa que eu diga sobre ele. Então, até já fiz uma postagem uma vez lá no Instagram, onde eu tentei, talvez, trazer algumas palavras que pudessem chegar perto do que seria esse ser, essa ordem e essas egrégoras. Mas aí, pessoal, vocês podem estar perguntando assim, tá, mas e o que isso tudo tem a ver? Por que você está falando hoje disso? Porque agora a gente acabou, até na última live que eu fiz, foi na terça, né? A gente conversou um pouco sobre nós estarmos entrando dentro das nossas missões, sobre a gente estar assumindo novos papéis energéticos, sobre como agora tudo se intensifica dentro do corredor de eventos, dentro de uma série de coisas. Sobre esse assunto, por exemplo, que você pega a vida marinha aqui no planeta, é a primeira que entra na 5D. Um planeta que ele extingue baleias e golfinhos, seus cetáceos, ele vai direto para a autodestruição. Então, quando você vai tentando assimilar como que isso tudo está andando, a vida marinha ela já está se atualizando. Talvez daqui a pouco a gente comece a encontrar já diferenças, vamos chamar assim, nesses animais que fazem parte aqui do nosso planeta. Começando pela marinha. Não que as outras já não estão fazendo, eu digo que talvez a marinha é a primeira que esteja pronta,
dentro da transição, pronta totalmente. E assim vão indo, todas as vidas que a gente tem aqui. E chegando na nossa vida, então a gente vai fazendo também esse caminhar, vai observando, e agora nós somos colocados quase que numa transmutação instantânea, porque você vai observando uma série de coisas que o seu ser, ele não, como é que eu posso explicar? Ele não tem mais o mesmo entendimento ou não sabe mais lidar como lidava antes. E isso faz parte. Então, quando você observa, por exemplo, um gato, um cachorro, os comportamentos que eles têm também dentro dessas movimentações já vão mostrando. Tentar pegar e dar um exemplo para ficar um pouco mais claro para vocês. Tá? A gente já comentou algumas vezes com esse polo, o polo magnético do planeta se deslocando do Canadá em direção à Sibéria. O que acontece? Os animais, eles não têm um GPS, um aparelho, né, como a gente tem aqui, mas talvez o deles funcione até melhor do que esses que a gente usa. Eles têm um radar interno que guia eles nisso tudo. Aí, então você observa, estou pegando gato e cachorro porque é o que a maioria tem mais contato em casa. Muitas vezes eles vão ficar mais perdidos com esse radar, porque esses polos eles estão fazendo. A gente já falou da pressão, como se o planeta estivesse numa panela de pressão, anomalia na América do Sul, como a válvula de escape, tudo isso. E aí você observa o comportamento do seu animalzinho, como que está sendo. Ele sente isso, às vezes ele fica meio perdido. Quando você pensa também em pássaros, eles têm um radar para fazer essa migração também entre frio, ar quente, fazer todo esse deslocamento. Também está um pouco desregulado. E tudo isso começa a se desregular. Só que, na verdade, não é um desregular. Na verdade, é um regular. Por quê? Porque tudo vai se ajustar. A gente tem uma falsa, talvez, impressão que tudo isso que nós vivemos há muito tempo é o que era certo, é o que era o correto. Porém, quando a gente vai pensar nessas movimentações, nesses ajustes que o planeta está fazendo, é como se isso está nos recolocando no padrão correto. Então, começando ali pelos animais, eles vão fazer ajustes também. A gente pode, talvez, ter algumas espécies que elas deixem de existir aqui nesse planeta. Assim como algumas outras espécies começam a surgir também. Eu acho que dentro, quando a gente pensa, por exemplo, nos oceanos, mares, talvez eu nem sei se tem tudo catalogado que tem lá dentro. Acho que falta ainda muita coisa. Dentro dessa muita coisa que falta, talvez muitas nem vão chegar a ser catalogadas, pois já vão estar transformadas ou já vão surgir novas. Então, dentro disso, a gente tem que buscar um entendimento. Por isso que eu quis abordar esse assunto hoje, para a gente tentar entender que tudo aqui está se transformando. A transição planetária, ela não é uma transição para o ser humano, porque no final de contas nós somos todos consciências e não seres humanos. E as consciências todas que existem aqui nesse planeta agora sobem 1/8 na escala evolutiva. Então a gente não pode cair nesse egoísmo de achar assim, não, nós humanos vamos fazer uma transição planetária para 5D. Não é. Quem faz é o planeta, é o cosmos. Todo esse quadrante, ele vai entrando nessa subida de 1/8. E qualquer organismo vivo, bioelétrico que tenha, ele vai fazer isso, ele sente isso. Então, dentro disso, a gente vai buscando entendimentos,
vai buscando ver como que fica o que a gente faz no dia a dia. Por isso que a gente fala algumas vezes, quando você vai buscar um vegetal para você comer, um vegetal que foi plantado agora há pouco, ele já vem com uma energia nova. Não, os doguinhos não deixarão de existir porque eles já estão vamos dizer, num tocante evolutivo bem adiantado dos animais, aqueles mais que ainda são considerados selvagens. Mas eles têm um propósito dentro das cadeias aqui também. Porque quando você pega, por exemplo, o topo da cadeia aqui nesse planeta é o ser humano. Tá? Tanto que o ser humano dominou a cadeia aqui. Quando você anda por cidades, quando você sai, é sempre o ser humano, que ele tem esse domínio do tocante aqui do planeta. Só que você tem, dentro dos ecossistemas, também alguns outros dominantes, mas que talvez eles vão também passar por alguma transformação, seja corpórea, seja consciencial, seja alguma coisa que isso tende a mudar também. Então, a gente vai buscando entender isso. Buscando. E aí você pode ir, porque a gente está falando aqui, essa live aqui, quem vai assistir são seres humanos, não vai ser outros aqui. Então, como você pode observar isso? Observando os seus animaizinhos, observando o que tem à sua volta, observando as plantas, observando o que se apresenta para você, que fica mais fácil de você buscar. Mas a gente precisa entender isso de uma forma mais ampla, porque senão fica aquela coisa, parece que num toque de mágica, a gente simplesmente vai acordar num outro planeta, tudo diferente, não, mas isso tudo vai se acomodando de uma forma bem natural. Então, a gente tem uma consciência mais alargada. Então, vamos dizer, nós podemos fazer algumas coisas aqui, que essas coisas vão delimitando se a gente joga um pouco mais de energia, um pouco menos, se a gente absorve um pouco mais, um pouco menos. Talvez dentre os outros reinos aqui no planeta, não, eles vão fazendo isso de uma forma mais automática, de uma forma mais natural. Seria essa talvez a palavra. Aqui o pessoal fazendo doações, gratidão, Letícia. E então, por isso que a gente fala dessa harmonia. Por isso que vem muito esses assuntos de como você trata, como você faz. Aquele papo que a gente conversa muitas vezes assim, como que eu preciso então parar de comer carne? Muita gente vai perguntar isso. Eu dizia, não, você não precisa parar de comer carne. Tudo tem um propósito dentro dessas cadeias, dentro dessas escalas. O problema talvez não seja o comer a carne. O problema talvez ainda seja as energias de como alguns processos são feitos. Então, ali que o ser humano vai ter que colocar o olho, vai ter que colocar atenção para minimizar alguns processos da forma que estão. É aquela coisa que eu vou falar direto aqui para vocês. Quando você pega hormônios, quando você pega algumas coisas que vão acelerar esse processo dentro do animal para ele, muito jovem, já estar disponível, entende? Seria mais ou menos isso. Então, existe muita crueldade ainda em alguns processos, e é isso que o ser humano precisa harmonizar. Estou dando exemplos de várias maneiras, mas muitas pessoas, elas precisam da proteína, não tem como. Não tem como você simplesmente achar, não, eu não como carne e aí eu estou fazendo o que é o certo. Não é assim, pessoal, que funciona, não é. Então,
O processo ele envolve uma harmonização global em muitas coisas. E não é só com animais, é com tudo. Isso também faz parte da gente ir para 5D. Ter essa consciência que tudo faz parte, que tudo está dentro, que tudo está interconectado. E era por isso que eu quis trazer isso hoje, essa analogia da gente ver que os animais aqui, eles têm vamos dizer, o seu ponto de partida, a sua origem, o seu DNA, vamos dizer, da onde que veio, como que é. E por isso que eu falei lá no início da live, quando você vai buscar na gente, nós seres humanos, existe também um animal aqui conhecido pra gente que a gente se assemelha mais. Mudam pequenas coisas que fazem a gente ter um pouco mais de consciência, que são os macacos. Então, quando a gente vai talvez tentar raciocinar e pensar que em outros planetas existem os nossos representantes também, fica talvez mais fácil da gente entender tudo isso. Então é isso, pessoal. O que eu queria conversar um pouco com vocês hoje era sobre isso, sobre essas egrégoras, mas trazendo aqui para o nosso dia a dia, para a nossa vivência. É o que tem vindo de orientação sempre para mim abordar, para mim vir aqui conversar com vocês. É trazer o processo para a gente. E quando eu digo para a gente, não é para vocês, é para mim também. Porque hoje eu até estava fazendo um atendimento com uma pessoa e eu falei para ela, as pessoas se enganam demais. Porque eu, Henrique, aqui encarnado, tenho uma série de problemas, de coisas que eu tenho que resolver. E eu sempre digo, quando eu venho aqui para uma live, eu tenho todo amparo da espiritualidade. Às vezes é o Charim, às vezes é o Dr. Alonso, alguém que está me auxiliando aqui. E eu disse para essa pessoa assim, vem aqui conviver uma semana aqui comigo para você ver. Vem ver se você aguenta. Porque todos nós temos coisas a melhorar em nós o tempo todo. Então, eu também estou fazendo os processos, sinto as mesmas coisas que vocês, e a gente está todo mundo junto. Então, isso que eu estou abordando um pouco com vocês não é para vocês, é para mim, é para nós todos. E é por isso que eles pedem para mim falar, porque isso também abre uma série de coisas para mim pensar, para mim também refletir. Depois eu assisto a live novamente também para buscar algum entendimento diante disso e ver quais movimentações eu posso fazer aqui no meu dia a dia para melhorar isso aí tudo também. Então, eu acho que isso é o andar para dentro, é a gente pegar e tentar fazer o nosso mergulho para dentro da alma e ver, entender que tudo faz parte do todo. Tudo que nos rodeia aqui faz parte. A gente tem aqui no próprio canal nosso, e vão ter outros também, onde existem processos de cocriação, disso, daquilo. Então você começa a entender melhor a energia, como que ela funciona. E você começa a entender uma série de coisas que a sua alma ela tem capacidade de fazer aqui. E não existe outra moeda que seja mais valiosa hoje do que essa, que muitas vezes a gente já comentou aqui, que é a capacidade que você tem de dar e receber amor. Quando a gente diz a palavra amor, por que a gente usa ela? Porque dentro disso, você vai testando as suas capacidades de interagir com o todo. Nessa tocada, nesse tocante, de você observar como que está isso para você. Então, quando você expande a consciência, quando você faz a sua evolução, você passa a aumentar exatamente essa capacidade de poder auxiliar e ser auxiliado, de poder dar e receber. Então, quando
A gente fala, por exemplo, de prosperidade, é isso, é a sua capacidade de dar e receber. Você faz trocas o tempo todo com o universo. Então, não é aquela coisa assim, eu preciso ficar agradecendo o tempo inteiro, ser grato. Não, existem trocas, trocas. Dentro dessas trocas, você vai tendo as suas benesses, os seus merecimentos, as suas criações. É assim que funciona. Então, fazendo um resumo disso tudo, nós todos viemos aqui para sermos prósperos. E quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em tudo, todas as áreas. Não estou falando de dinheiro, estou falando de plenitude do ser, conexão com o todo, de você estar totalmente interligado com a sua alma. Então é isso, pessoal.